Bora, meu filho, venha. Glória a Deus. Recebo como oferta e abençoo vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Deus faz grandes coisas. Quem está nos visitando nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você tem perseverado. Deus nos chamou, e isso basta. A voz dele, ela é unânime, a voz dele é poderosa e aquilo que ele estabeleceu há de se manifestar na parte da compreensão também, nesses dias. Amém? Vamos compreender muita coisa nesses dias que o Senhor nos chamou. Abram as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 até o 6. E depois vamos ler o 8. Quer tirar uma foto minha? Pronto, ficou boa? Amém. Teve um que você postou de domingo, parecia que eu estava, né? Lindo eu sei que eu sou, né? Quem está nos acompanhando através das redes sociais, também sejam muito bem-vindos. Fiquem até o final. Vamos à leitura, irmãos? Eu tenho um tema. A mensagem é duas vozes no jardim. Duas vozes no jardim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, os vossos olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava. Deus fazia o quê? Passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus,
entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Feche os olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por mais uma grande oportunidade, uma dádiva, na realidade, de estarmos nesse altar pregando a tua palavra. Por si só, já cura, sara, salva, liberta, porque fala da tua grandeza, fala do teu senhorio, do teu reinado inabalável. O teu reino é inabalável, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, e que bom estarmos na tua presença. Que bom pertencermos ao Senhor. Que bom saber que o Senhor nos elegeu para o último dia, para a eternidade. E sabemos que precisamos perseverar e ficarmos fiéis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Queremos avançar, Senhor, e perseverar na sã doutrina. Queremos também permanecer firmes, aquecidos, alinhados e coesos. Sabemos também dos graves dificuldades e de tudo aquilo que foi profetizado, que se faz necessário se cumprir, materializar. Mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de guardar tudo aquilo que são os bons tesouros da nossa vida. Equidade, retidão, santidade, fidelidade, lealdade, para permanecermos fiéis e justos até aquele grande dia. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Seja exaltado, Senhor, repreendido seja todas as vozes contrárias, toda fuga de pensamento, sonolência, repreendido seja. Declaramos cura, poder e manifestação da glória de Deus. Declaramos ainda céus abertos e o Senhor agindo através do Espírito Santo de forma livre nesse lugar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaudam ao Rei. Graças a Deus. Duas vozes no jardim, dois caminhos, duas direções. Dentre as muitas interpretações que essa palavra, de forma bem exata e clara, transmite para nós, podemos fazer uma espécie de viagem para compreendermos de uma forma distinta, talvez daquelas que nós temos uma análise acerca da desobediência, acerca da mulher que comeu e deu para o marido. Vai dormir, irmão, aqui? Então, eu quero fluir e caminhar, transitar em um caminho diferenciado nessa noite. O que é suficiente para você? O que te deixa feliz na presença de Deus? O que te traz alegria na presença de Deus? O quão interessante é a visitação do Senhor na tua vida? Quão interessante. Quão desejoso é o agir de Deus na tua vida. Por que você está na presença de Deus? O que você veio fazer aqui? O que te faz perseverar na presença de Deus? O que faz você desestimular na presença de Deus? O que a igreja tem que fazer para você ficar alinhado, coeso, em obediência, retidão? O que a igreja precisa parar de fazer para que você assuma a responsabilidade que compete a você? São N perguntas e essas respostas eu vou deixar para que você exercite na sua casa, fazendo uma análise ali dentro do seu subconsciente, para ver se o Espírito Santo ele começa a alinhar pensamentos, argumentos, estratégias, direções, mas acima de tudo, a chamada de Deus dentro do teu coração que precisa queimar, precisa arder, porque muitas serão as tentativas do diabo para tentar desestimular você,
para tentar roubar aquilo que é de mais importante e de maior valor que existe dentro de você, que é a promessa de vida eterna que Deus depositou. Em nós não tem nada de valor pertencente às nossas próprias criações e exercício de cumprimento de algo que nós fizemos acerca de ser notório, evidente. Nada, nós não fizemos nada que nos colocasse em um patamar de merecedores de algo tão grandioso que é herdar a vida eterna. Nós não fizemos, nossos antepassados também não fizeram. Por mais que no decorrer de toda a trajetória da história e na trajetória avivalista da igreja, tanto em tempos de pregação, tanto em tempos de vivermos prodígio, milagre, maravilhas, todos os grandes homens que a Bíblia cita e todos os grandes homens que livros históricos relatam dos homens dos nossos dias, que não estão escritos no livro da vida, é a Bíblia Sagrada, mas estão escritos nos canons da história. Quando o Evangelho precisou de defensor, quando o Evangelho precisou de homem sério, quando o Evangelho precisou de mulher posicionada, quais foram esses personagens que seguraram firmes e perseveraram em meio de guerras, em meio a tribulações, validando a palavra de vida eterna, validando a palavra que o Senhor estabeleceu? O que tem na vida desses homens que eles conseguiram passar por toda sorte de mazela? O que tem dentro do caráter dessa mulher que porventura participou de grandes movimentos avivalistas e permaneceu fiel? Estou falando das senhorinhas que oravam muito, dos senhores que oravam muito, que saíam, evangelizavam de forma incansável e na maioria das vezes sem ver nada. Só ia dar uma palavra, só ia dar uma direção, só ia louvar, exaltar, engrandecer o nome de Jesus. Na sua grande maioria, não detinha nem de artefatos, não detinha nem de tanta habilidade. A voz que tinha não era bonita, talvez, mas tinha verdade, tinha pureza. Eram pessoas que entenderam o sacrifício de Jesus e mesmo sem merecerem, queriam fazer alguma coisa para que Jesus pudesse notar. Nós paramos de desejar que o Senhor nos note. Nós precisamos desejar que o Senhor note a gente, que o Senhor de verdade olhe para nós, que o Senhor perceba que nós estamos aqui, e não somente que estamos aqui no ambiente da área geográfica no qual se acontece o culto, mas nós estamos aqui na presença dEle, nós estamos aqui nesse ambiente físico, mas usufruindo e sendo beneficiado da atmosfera espiritual que um culto ele proporciona para aqueles que vêm devocionados, para aqueles que vêm totalmente abertos, para aqueles que vêm totalmente dedicados a viverem algo novo. O culto de domingo foi maravilhoso, mas serviu para domingo. O culto de hoje já tem sido maravilhoso, mas ele só vai servir para hoje. Talvez os exemplos, talvez os contextos históricos, o que vamos fazer aqui de exegese, vai levar você a refletir, mas ele vai servir para hoje. O exemplo perdura, a perseverança te alimenta, te sustenta e te leva além, mas esse culto é para hoje. Então, para você que veio hoje, ele é para você. Para você que não veio, não era para você. Se fosse para você, você teria conquistado a batalha desse dia e tinha perseverado, independente das lutas, das guerras, da frieza, da carnalidade, você estaria aqui para ouvir a palavra dele. Então, é um culto restrito para quem está, é um culto preparado para quem decidiu, porque é isso que o Evangelho faz. Proporciona ambientes de intimidade para que pessoas comuns como nós possamos ter experiências com Ele e experimentarmos também do derramar e do fluir dEle nas nossas vidas. Há um jardim perfeito por si, por criação
e determinação de palavra, quando Deus libera a palavra e a palavra por si só se cumpre, é o poder dele, a majestade dele. Nós não vamos estudar nada disso da grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus, se você começar a estudar, você não vai concluir, porque ninguém consegue alcançar a grandeza dele, o tamanho dele, a forma dele, o comprimento dele, ninguém vai conseguir. Você só sabe dizer, ele é grande, ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso, Deus poderoso. Todo mundo que deteve de algum poder de influência, deteve de algum poder de crescimento, algum poder de ser e ter seu nome escrito em algumas histórias por grandes coisas que fizeram. Um exemplo, alguém que criou a lâmpada, criou o quê? Deus criou a luz. E que haja... Então, cara, ele desenvolveu esse processo aqui em 1000 etapas. O Senhor só deu uma ordem, que haja luz. Que haja luz. Glórias a ti, Senhor. Exaltado seja. Então, o homem, ele dedica tempo, dedica anos, dedica décadas para poder criar coisas, fazerem experimentos, invenções. Deus libera. Que haja, e houve, e viu ele que era bom, e viu Deus que era muito bom, porque tem coisa que é boa, até para Deus, mas tem coisa que é muito boa, até para Deus. Sabe o que é a surpresa do Criador? A surpresa, e viu Deus que era bom, feito normal, no cumprimento do liberar da palavra. Aí tem coisas que Deus vai olhar e viu Deus que era muito, superou. Eu liberei uma palavra, mas a criação foi em um nível excelente, surpresa até para o Criador. Você consegue entender dessa forma? E viu Deus que era muito bom, o homem faz, perfeito e muito bom, só o Senhor. Quantas coisas você já fez? Pô, que coisa boa que você fez. Você consegue fazer, porque tem muito de Deus dentro de você. Ou melhor, muito, que se você perceber, é o tamanho, 1000 vezes o seu tamanho, tem de Deus dentro de você. Como assim? Imagine seu tamanho multiplicado por 1000. São as fagulhas mínimas de Deus que tem dentro de cada um de nós. Que supera a sua altura, supera seu comprimento, sua capacidade, sua estrutura, sua consciência, seu subconsciente. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é maravilhoso. E tem um povo no jardim que é o primeiro, é o protótipo perfeito, a imagem e semelhança do Eterno. E é tremendo que esse Eterno, ele quer um relacionamento de proximidade. Observe que a serpente se apresenta e ela não é qualquer animal, ela é alguém que é mais astuta, ela é mais esperta, é aquela que ouve e tem sua análise, é aquela que ouve e diz assim, não, eu penso dessa forma, eu analiso dessa forma. O que foi que ele falou para você? Vamos fazer o seguinte, vamos articular uma outra resposta. Tem um monte de entusiasta com graça de serpente, achando que é poder de Deus. Vou repetir. Tem um monte de entusiasta com graça de serpente, achando que é poder de Deus. E aí o que acontece? Ela fala, o que foi que Deus falou para você? Olha o nível da pergunta que uma serpente faz para uma mulher que é perfeita a criação. Que era muito. O bom é bom, o muito bom é muito bom. E quando o bom dá aula ao muito bom? O bom dá aula ao muito bom. Porque o muito bom se permite ouvir o que não deveria. E aí perde na avaliação qualitativa, poder de influência. Torna o astuto em professor, utilizando-se do mecanismo da malandragem e do mau caratismo, para poder ser guiado para um caminho que não tem necessidade. Primeiro, eu estou no jardim, o jardim é meu. Eu estou no jardim, o jardim tem Deus. Eu estou no jardim tem tudo.
E o que eu não posso, eu apenas não posso. E por que eu não desejo? Eu não desejo porque eu tenho acima de tudo o dono disso tudo me visitando todos os dias. O problema da gente é que o dono não basta. Por que ele é o dono? E por que ele me deu limite? Tá, mas por que ele criou? Por que ele te criou? E por que ele não deu freio à sua língua? E por que ele não deu freio à sua parte de pensar sem influenciar maldosamente? Por que Deus, Ele não nos deu limite mental? Por que Deus não nos deu capacidade de auto-admoestar quando viesse do lado de fora uma serpente para gerar influência? Por que Deus deixa você fluir nas zonas do interesse? Por que Deus permite que você escute tudo? Porque Deus te deu livre arbítrio. Você decide o que faz. E é incrível, um dono que não é possessivo. Diferente de nós. Lá em casa quem manda sou eu. Tem que ser submissa, tá bom, mini serpentinho. Então tem que ser tudo, e tu tem que ser o quê? Quais são as vozes que você escuta? Quem são os seus conselheiros? Você sai daqui e veja bem, irmão. A Bíblia diz que é para você ouvir tudo e reter só o que é bom. O que é bom para você? O que é que você entende de bondade? Você já excedeu em bondade? Você já excedeu em benevolência? Você já excedeu? Eu não estou falando de fazer, estou falando de exceder. Exceder é um copo transbordando, invadindo o lugar, a localidade, as pessoas dizem: ei, para, já encharcou tudo. Só que você não aparece, quem aparece é quem lhe fez exceder. Nós precisamos, de verdade, entender o que aconteceu no jardim. Não é somente uma apresentação de uma serpente. É uma serpente invadindo uma área carente e necessitada de uma mulher que não se deixou ser cheia por tudo que já era suficiente no jardim. É o desejo de ter mais, querer mais, poder mais. Ah, mas o que foi que ele lhe falou? Assunto número 1, quem lhe chamou aqui? Ah, mas eu não queria ser indelicado. Com serpente você tem que ser. Com serpente você tem que ser. O problema é que a gente está ouvindo a serpente dando um conselho, dizendo: não, sabe o que, irmão? Eu fiquei sem graça, para não dizer que eu era ignorante. Com serpente, não meça esforço, se afaste. Serpente é serpente. Ah, eu pensei que o evangelho ia influenciar em algum momento, o exemplo ia fazer com que ela viesse para a presença. Tu é o quê? Tu é o quê? Domesticador de serpente? Você bota a serpente para dançar? Vocês aqui, alguém aqui? Tem algum aqui encantador de serpente? Tem alguém aqui? Toca a flauta para a serpente sair? Tem alguém aqui que aprendeu isso? Deu risada por quê? Não é stand-up aqui não. Sabe o que acontece? O que foi que Deus disse para você? O que Deus me disse é suficiente, não é da sua conta. Ei, para que essa ignorância? Essa ignorância só se fez necessária porque você é serpente. Mas não tem mais, serpente não tem conversa, não converse comigo. Só que você tem muito problema achando que está manchando sua reputação. Você quer constituir e estabelecer reputação em ambiente de cobra? É sério que você dedica tempo para agradar a serpente? É sério que você usa a música certa na flauta para poder a serpente sair dançando? O que é que você quer da sua vida? Porque nunca antes se fez tão necessário homem e mulher estarem posicionados em Deus para viverem aquilo que de verdade nesses dias principalmente o Evangelho requer de nós.
Isso aqui não é parque. As experiências vividas aqui nesse ambiente de culto precisa gerar amadurecimento em você, precisa gerar profundidade e desejo de ser mais e querer mais de Deus, para que nenhuma voz subliminar venha gerar influência na sua vida e na sua conduta no dia seguinte. Por isso que o crédito feito por um não é levado em consideração. O descrédito por dois, parece que o planeta todo não acredita mais em você. E a serpente tem esse efeito de encantamento. Ninguém gosta de mim, uma pessoa. Não, parece que tudo deu errado para mim. O que foi que aconteceu? Acordou, não estabeleceu um momento de sacrificar e um devocional para com Deus. Hoje meu dia foi daquele jeito. Quantas serpentes você ouviu? Quantas serpentes você botou para dançar? E quantas serpentes você eliminou do seu caminho? Tem que saber. Nós entendemos que evangelismo é evangelizar, é falar de Cristo para todo mundo. Agora quem convence é quem? E você é o Espírito Santo? Então para de artimanha. Serpente é serpente. Tem gente que não é para salvação, e você tem que ter maturidade para aprender isso. Tem gente que não é para salvação, tem gente que é para queda, que é para corrupção. Tem gente que é para abandono, para adultério. Não adianta, tem públicos e públicos infestados e plantados dentro das igrejas. A Bíblia diz ali na igreja primitiva que quem ia acrescentando, quem deveria ser salvo, era quem? E o sentimento era uniforme. O Espírito Santo ia acrescentando. O problema é que nós queremos fazer o quê? Jogos, lazeres, brincadeiras, movimentos, porque o evangelho cristocêntrico dói, é pesado e o povo não gosta de ouvir. Aí você quer dar uma música mais suave, encantadores. Aí a gente está atraindo para a presença de Deus gente frágil, que escuta mais a serpente do que a palavra dura de Jesus Cristo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Isso dói. E tá bom quando eu estou sendo amado, tá bom quando eu estou sendo cuidado, tá bom quando eu estou sendo limpo, tá bom quando alguém está entrando na minha guerra. Quando alguém diz assim, ó, acabou, seu tempo acabou. Agora, espera-se que quem recebeu cuidado, exerça cuidado. Quem recebeu benevolência, exerça benevolência. Quem recebeu paixão e compaixão, exerça. O problema é que a gente está dentro de igreja com um povo que está sedentário. Sedentário e ouvindo coisas que não devem. Sedentário e perguntando, o que é que está acontecendo com a igreja? É você com veneno de serpente, sua colega com veneno de serpente, aí deu venenos, no plural. Aí como a gente não sabe os tipos de cobras, aí tem um agora matando a outra. O que tem maior nível de veneno está matando a outra serpente. E aí não é o altar que está causando dano, são serpentes. Outro dia tinha uma serpente comendo a outra aqui no fundo. É a realidade que está acontecendo nos nossos dias com as igrejas. O assunto é interessante se eu só conseguir manter você na linha almática. Se eu levar você ao raciocínio lógico, à maturidade espiritual, eu rapidamente serei inimigo. Se eu precisar despertar você para ser quem Deus te chamou, eu começo a ser chato. Se alguém insistir para você, rapaz, abre a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Tanto prova qual é meu apelido e qual é o mal. Querer guiar um povo para perto de Deus. Não, mas ele, você vê, né? Ele é meio brabo. Por quê? Brabo em quê? Ou vocês que não aguentam alguém que tem postura para falar o que vocês precisam ouvir, com um único interesse, não é para abater vocês, é conduzir vocês para o centro da vontade de Deus.
E para conduzir alguém ao centro da vontade de Deus, a gente vai travar guerras diárias com as serpentes que habitam dentro dos seres humanos. Ideias, opiniões são serpentes. Distúrbios de comunicação são serpentes. O que foi que Deus disse? Não, Ele falou que a gente pode comer tudo que está aqui, só não aquela do centro. Por que não? Porque a do centro, miserável, não é nem da minha conta e não é nem da tua conta. Ele é Deus, Ele não precisa justificar o porquê. Ele é Deus, Ele não precisa parar comigo e contigo para poder. Mas Deus falou, quem é você? Tu foi criada por quem? Quer dar aula ao Criador, né? Outro problema nosso. O instrutor só serve enquanto o aluno está melado de merda. O instrutor só serve enquanto o aluno está melado de merda. Quando o aluno que se formou e já aprendeu a se limpar, ele tem a proatividade, ele vai dizer, ops, espera aí, eu não sou mais aquele menino que quando eu cheguei, não, a luz brilhou em mim, meus olhos se abriram e hoje, espera aí, eu sou maduro hoje. Maduro, o que é ser maduro para tu? O que é caminhar dentro da linha daquilo que agrada a Deus? Ela pega, não foi muito difícil para a serpente convencer a mulher. Por quê? Porque a conversa é boa, e quando a conversa é boa, a gente se permite ser levado. Conhece alguém assim? Que papo gostoso, nem vi a hora passar. Beleza, o papo é bom, você não viu a hora passar, mas essa hora que passou, você perdeu ou ganhou? Essa hora que passou, que você nem viu ela passar, você perdeu ou ganhou com aquilo que você vivenciou? Estamos perdendo tanto tempo com rede social, e está perdendo mesmo. Passando um feed, passa vídeo, e tome-lhe gargalhada, e tome-lhe palhaçada. O rei do rolar history aqui é Eric. Não tem um vídeo, hoje no Brasil, que Eric não tenha visto. Não, porque até o que... Porque assim, ó, a inteligência artificial começa também a enviar para quem é amigo daquele cara aquilo que ele viu. Ó, achamos que você também gostou disso porque é Eric viu. Achamos que você também vai gostar disso. São as sugestões da inteligência artificial. O que é que o nosso povo está consumindo? O que é que nós estamos consumindo? Estamos comendo o quê? Aliás, vamos ser maduros nessa noite. Você está fazendo o que na igreja? Porque são tempos trabalhosos, são tempos difíceis. Será que não tem alguma serpente impedindo até você de ir para o próximo passo perante Deus? Será que você não está se permitindo ouvir coisas que não competem nem a você ouvir, nem saber? O que é para você saber, Deus te informa. Toda vez que é um fofoqueiro disfarçado de amigo, tem alguma coisa errada. Ele vai ser o quê? Um mentor? Quem gera desnorteamento não pode ter título de mentor. Mentor conduz, mantém e é firme nas suas convicções. Eu estou ensinando aqui, mas não estou roubando o direito de ninguém. Só estou dando uma dica para você, mas há um Deus que é poderoso. O aspecto terreno são postura, posicionamento e atitudes e proatividade. Mas o aspecto espiritual de cunho celestial vai desmistificar muita coisa acerca das nossas análises carnais que nós temos aqui. Por exemplo, cura, milagre, prodígio, maravilha. Não adianta você querer explicar. Só que Deus também faz na hora que Ele quer. A diferença é que serpente também faz milagre. E tem um monte de serpente aí, dançando e dando paliativo, e o povo se encantando com isso. Por que que as coisas estão difíceis
na política? Por causa da serpente. Por que que as coisas estão difíceis na igreja? Por causa da serpente. Por que que as coisas estão difíceis na minha vida? Ou porque eu sou serpente, ou porque tem alguma serpente me guiando. Porque Deus guiando, você passa por aflição, mas Deus garantiu refúgio, refrigério. Ele falou, se você for se submergir, se as águas submergirem você, você vai sair ileso. Se o fogo for elevado a um nível de possuir você, esse fogo também não vai ser o que vai causar o dano. Porque Deus lembra sempre da promessa, Deus sempre vai lembrar que quando Ele chama alguém, Ele é garantidor, Ele é o dono, Ele é o penhor maior, Ele é. Então, tudo que acontece aqui na terra, rapaz, eu estou aflito, eu estou perturbado, e notícias fazem isso conosco. Você vai no médico, ó, eu não vou no médico fazer o check-up, quando vai o cara fala, rapaz, há quanto tempo que o senhor não vem no médico? Eu nunca fui. O senhor errou, viu? Porque eu vi aqui uma mancha assim, assim, assim. Falei, beleza, vai ficar aí. Não, mas tem que fazer, não vou fazer nada. O senhor é irresponsável. Eu sou. Mas eu vou ficar sem saber. Eu vou fluir na graça de Deus. Porque esses últimos anos, até com a Agenda 2030, relatos mostram, tá? Que 58% das pessoas que começaram a fazer suas análises gerais, não estou falando quem faz todo ano, né? Aquele que não ia, quando foi, se lascou. Falei, eu vou lá? Eu vou nada, meu irmão. Se eu tenho que ir no médico, meu amigo, eu tenho que ir no médico dos médicos. É sério? Sério. Anda na minha linha, anda na minha presença e ser perfeito. Cuida da alimentação, cuida da suplementação, cuida do básico. E vai. Eu tenho fé para isso. Mas se você não tem fé para isso, você vive a sua fé. Eu não sou serpente na sua vida, nem você é na minha. Aí eu acredito que eu tenho que ir. Você pode ir correndo, eu aqui não vou. Não vou. As crianças vai, a mulher vai, todo mundo vai. Você tem que ir. Eu falei, eu não vou não. Não vou não. Mas quando eu for lá, nem lá eu volto. O cão é tão doido. O cão é tão doido para me arrebentar, que se eu for lá vai aparecer 200 mil situações. Aí o cara vai ter que internar agora. Eu falei, eu vou lá nada. Eu morro aqui adorando a Deus. Entendeu? Não vou. O marido volta. E quando o marido volta, ela dá comida a ele e ambos comem. Por quê? Porque mulher transmite confiança. A conversa foi com o marido ou com a mulher? Era uma serpente, com a mulher juntou quantas? E com o bobão? 3 serpentes. Não muda. O que falou, o que ouviu e o que comeu. O que falou, o que ouviu, o que comeu, todos são culpados. Nós queremos diminuir o fardo e o peso da consequência, porque eu só ouvi. Não, você é culpado também. Se não tecer um comentário de admoestação, você talvez seja até pior. Que não ser posicionado também não lhe dá mérito de nada, não lhe dá valor algum. A palavra de Deus precisa ser validada na vida de homens, como eu e como vocês, que estão perseverando nesses graus de dificuldade que nós estamos enfrentando nesses dias. Mas temos perseverado sim. É difícil, ou não é? Deus chamou a gente. Você vai ficar o tempo todo perguntando para Deus o porquê, o para quê e o como? Ou você já sabe o que você tem que fazer? Eu nem sei o que está acontecendo comigo. Eu sei o que está acontecendo comigo. Muita coisa é colheita, muita coisa é consequência e muita coisa é chamada. Simples. E Deus errou em quê? Em nada, se Ele é perfeito. Agora é quando estava tudo bom, Deus era o cara.
Quando as coisas apertam, fala: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não, Deus é o mesmo, inabalável, está no seu alto e sublime trono, intacto. Só que eu não posso tratar Deus como objeto. A serpente nivelou seu tamanho com Deus. Já chega, o que foi que ele falou? O que foi que Deus falou? Como alguém que é amiga de Deus. O que foi que Deus falou? Eu vou dizer, primeiro, quem é você? Quem lhe chamou aqui? Não, o que foi que ele falou daquela árvore? Rapaz, eu não quero saber de árvore. Eu tenho um limite, o limite Deus deu, eu aceitei o limite que Ele deu. O problema é que a gente não quer aceitar o limite de Deus, a gente quer romper o limite. As bases de proteção, nós é que estamos quebrando, ouvindo entusiastas com dons de serpente. Com a desculpa que é para o seu bem, que é para o seu crescimento. O que é crescimento sem permanência de Deus? O que é crescer sem ter o Espírito Santo coordenando as nossas diretrizes? O que adianta crescer, ganhar um mundo inteiro, ser a pessoa que recebeu uma notoriedade absurda e no final não valeu de nada? Quando você morrer, seus filhos vão duplicar o seu modelo? Eu sei que é frustrante para um monte de nós, né? Que a gente não consegue fazer com que os nossos filhos adorem ao Senhor. O máximo que a gente consegue, sabe o que é? Um disfarce dos nossos filhos. São viciados em celular, são viciados em assuntos extra-reino. E na nossa frente, são mini instrumentos. Só que nós sabemos que filho não engana pai, né? Só que isso a gente também carrega uma carapuça absurda. Certificado de incompetente. Eu carrego esse certificado de incompetente. Querer ver o filho adorando a Deus ao nascer do dia. Antes de entrar, depender de Deus. E a gente vê isso de forma espontânea, eles adorando a Deus. Não, tem que ter a vara. Já leu a Bíblia hoje? Não, mas vou ler. Não, mas vou ler. Malandro. Você leu o quê? Eu li. Mas leu o quê? Esqueci. Você esquece do que não é importante. Você esquece do que não é importante. O que é importante você não pode esquecer. E as crianças estão esquecendo o que estão lendo. Porque a leitura não se tornou fundamental, necessária e importante. E sem falar, um conselho agora de pastor. Já que você quer dar o celular a seu filho para em algum momento ele aliviar um pouco o seu fardo, só deixa ele ler a Bíblia após ver o celular. Porque se depois que ele leu a Bíblia foi para o celular, é o que o diabo precisava para roubar tudo que foi lido. Agora, viu o celular? Viu, pronto. Tire agora, dá meia hora. Depois de meia hora, pega a palavra de Deus. Mas não bote mais eles para lerem, não. Leia você com ele. Bora ler aqui a palavra. Eu leio um versículo, você lê outro. Eu leio um versículo, depois a gente vai voltar. O que eu li é você que vai ler, e o que você leu é o que eu vou ler. Repete 3 vezes. É estratégia. É estratégia militar, inclusive. Para que aquilo fique, No dia seguinte, vai ler o quê? Lê de novo. Até essa palavra virar fundamento na vida. Até essa palavra se tornar suficiente para que as serpentes percam a vez, percam a fala. Não sei se vocês viram a semana passada, uma jovem que em uma live ao vivo, no Discord, olha o nome, Discord, viu? Não concorde não, Discord. Aí uns aprendizes de Lúcifer, um rebanho de serpente, começa a buscar pessoas frágeis nas famílias, mas que estão totalmente envolvidas em celular, em tecnologia. E aí chegam esses tais amigos, oferecendo ajuda.
E aí começa a saber, através de uma espécie de rapol. Rapol são insights para saber, na resposta, o que está faltando naquela vida. Então eu falo, e aí, irmão, o que você achou dessa roupa? Eu achei bem, entendi, você gosta de outro tipo. Aí começa a usar, explorar. Existem especialistas, serpentes, que sabem, inclusive, o efeito que a árvore faz. Você não entendeu, não? As serpentes, elas sabem o efeito real que a árvore faz e que aquele fruto faz. O que foi que a serpente falou para ela? O que foi que Deus falou? Não, que a gente não pode comer todas, mas aquela do centro não, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Só que a serpente é tão miserável que Deus não falou de morte física. Não. Primeiro que os dois foram criados para a eternidade. Deus não fez eles para morrer. Só que o diabo quer roubar a influência que você tem no reino, o pertencimento que você tem no reino, e quer diminuir o seu valor no reino. Mas assim, ele falou isso? Foi, não. Certamente vocês não vão morrer. Não, ei, você está falando de que morte? Porque quem nos criou foi o Eterno. Quem morre é você, seus dias são contados, serpente. Uau! Os dias da serpente são contados. Nós fomos criados para a vida eterna. Isso! Nós fomos criados para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, um diálogo com gente inteligente manifesta a glória de Deus. E a serpente fica morrendo de fome. Não vai comer, através da sua vida do pecado. A serpente não come não. A serpente quer usar alguém que tem vida física e tem promessa eterna de viver na glória. Então a serpente não pode usar a sua boca. Então ela vai convencer você a usar a sua boca. A serpente não pode usar o seu corpo. Mas ela vai convencer você a usar o corpo, que quando você comete o pecado, você afronta a Deus, e quem está se alimentando é a serpente. Quando você se rebelia, você está se unindo a Lúcifer, como aquele querubim lindo, lembra? Entre todos era o melhor, o perfeito. E hoje tem gente já dançando com o querubim, nadando com o querubim. O nadar com o querubim é libertar as feras bestas das profundidades, tá? Só para lembrar. Nadar com o querubim é ir no abismo onde estão as bestas feras que vão ser libertas, que estão ali no rio 5, 3, 4 Eufrates, e aí vocês estragam a pregação. Nós pregamos sobre isso. Então, só que hoje o povo faz música para quem quer pongar num cangote do querubim caído. Isso é sério. Não pensem que essas músicas são músicas para lhe manterem na santidade. Não pensem vocês que essas músicas neopentecostais, que não servem para nada, não edificam em nada. Hoje o que bede, Moisés não vai morrer. Aí o povo dança, aflora aquela ação carnal na gente. Daqui a pouco está todo mundo rodando igual um monte de maluco, idiota. Fala, não entende o mistério de Deus, você tem que entender. Que mistério, pô? Isso a gente ser tido como idiota, pô, como um palhaço. E Deus nos chamou e nos libertou para a luz. Por isso que a gente é levado a ser chacoteado. O povo não leva fé na gente, não dá crédito a gente, que a gente pega uma música dessa, de um carnal, que quer ganhar like, visibilidade e dinheiro nas suas costas e às suas custas, nas suas costas e às suas custas, para você rodar. Não, porque a gente fala, o senhor está condenando? Não, eu estou pregando a verdade. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo,
ele precisar encher alguém para ficar rodando dessa forma, agora o Espírito Santo tem tamanho. Vou repetir. Se o Espírito Santo precisar fazer pessoas ficar rodando para manifestar que ele está, agora o Espírito Santo tem tamanho. E o Espírito Santo não tem tamanho. Assim como Deus, quem pode medir? Então, se para eu poder manifestar Deus, tem que ser rodando? Tem que ser revelando o CPF de alguém? Oh, meu Deus do céu! Quão miseráveis nós somos. E você que gosta dessas coisas, você vai se arrebentar nesses dias. Que o diabo vai usar você como isca. E você vai achar que está adorando. Vai. Vai achar que aquilo está atendendo a necessidade da sua alma. E não vai perseverar na hora da guerra. Você vai perder sua casa para o diabo. Porque na hora da guerra, é isso aqui que fala, ó. Santidade, jejum, joelho dobrado. Rodar, mistério, escuta o barulho, escuta isso. A adoração tem que falar de Deus, apontar para Deus, levar o povo para Deus, aproximar o povo de Deus. A adoração é isso. Aí nas minhas festas, meu irmão, na festa, é festa. É igual o povo que quando diz, para eu namorar eu vou usar música de crente. Não, você usa do diabo. Por quê? É isso que acontece. Meu irmão, qual é a música para poder eu sair em uma noite com a minha esposa? A mesma que eu cultivo na igreja. Sejam santos, porque eu sou. É o que está escrito na palavra do Senhor. Mas eu quero um clima mais apimentado. É mesmo? É mesmo, menino? É o meio funcionário, quer funcionar inteiro, aí quer um clima apimentado. Qual é o nome daquela pimenta? Carolina, né? Pronto, vou dar um para cada um. Você quer pimenta valendo? Nós somos frágeis. E o povo lá não respeita a gente, porque nós não nos damos o real valor e respeito. Que a palavra antigamente, os homens de Deus eram respeitados, as mulheres de Deus eram temidas, porque o que representava na sociedade caótica tinha resposta, tinha solução, não era levada nesses movimentos. Precisamos rever nossos conceitos, e para isso temos que arrancar a serpente de dentro da igreja. Pode dançar, pular, eu estou falando de adoração, porque nós temos os nossos momentos de lazer, mas nem no momento de lazer eu não gosto dessas músicas, essas pataquadas. Eu fico na África, um ritmo bacana, que é onde praticamente nasceu, e ali eu vou fluindo bem, e para mim está de bom tamanho, do que inventar moda, inventar historinha para o povo dançar, pular. Eu quero comemorar, eu quero usufruir do benefício de seguir, servir, adorar a Deus, mas eu não quero perverter os bons costumes, não, irmãos. Eu quero permanecer na linha, mesmo depois de uma noitada cristã. Eu quero permanecer na linha, que é o quê? Alinhado com Deus, mesmo depois de ter usufruído de uma noite maravilhosa com os irmãos. Mas eu não usei de mecanismos que gerava frieza e motivações carnais. A nossa carne só precisa de um motivo para começar a afrontar Deus. Só precisa de um descontentamento para Deus deixar de ter o tamanho que tem. E esse povo, que é o que mais roda, é o povo que mais gera problema para a igreja. Esse povo que é o que mais roda, que é o que gosta de revelação, é o povo mais perturbado, é o que mais tem semente de serpente. Já tem ovos de serpente dentro do bolso. É muito mistério, mistério não, é palhaçada. Ordem e decência.
ordem e decência caminham juntos. Nós não somos mais como aquele povo que não sabia quem era Jesus. Nós sabemos quem é Cristo, irmãos. Nós sabemos, poxa, e agora? E agora não posso fazer nada. Eu estou pregando para um povo que precisa perseverar nesses dias. Se você não quer, toca aí, meu filho. Toca o que você quiser, dança o que você quiser. Só não diga que não foi orientado. Eu sinto um negócio com essa música, já tenho vontade de sair correndo. É o cão na sua vida. É o cão querendo te dar comida, para lhe envergonhar. Sai de baixo, isso é mistério. Eu parei de fazer evento na igreja por isso. Sério. Eu me preocupo, para onde é que eu estou conduzindo as ovelhas que Deus me chamou para guardar? Já pensou? Eu estou conduzindo o povo, eu faço uma vigília, o povo rodando, pulando, quebrando a igreja, praticamente, com a desculpa que é Deus. Não, quem fez o evento foi eu, quem programou foi eu, quem viu os cantores foi eu deixei, eu já sei o estilo deles, eles vêm fazer o quê? Escuta o barulho, o anjo subindo, descendo, posso ouvir? Pode, então não pode fazer tudo. Agora, quando você está sob responsabilidade de conduzir um povo em dias difíceis como nós, você tem que produzir informação coesa, madura, eficaz, para que o povo, quando saia do ambiente do culto, comece a produzir isso lá fora. Um povo que a sociedade tem que respeitar a palavra que recebe e pela obediência que exerce. É um povo bereano, é um povo primitivo. E vou falar para vocês, eu estava hoje em uma reunião, não pensem vocês que a cidade não nos conhece. A cidade nos conhece, nós somos afamados, inclusive. Que aqui não tem vida fácil para ninguém. Essa é a fama da gente. Mas está tranquilo. Não podia ser de adúlteros, de ladrões, né? De assaltantes, né? Então, está tranquilo. Se eu quisesse igreja superlotada, eu botava um programa na televisão e convocava todo mundo para a Noite da Maravilha. A cidade toda. Só que eu quero levar o povo para o céu. Não é para prisão em assuntos e aspectos terrenos. Porque, meu irmão, o tanto de valores que foram investidos nesses eventos, era para a gente estar na televisão aí ou na rádio, todos os dias. Pegue seu copo com água que a gente vai falar agora. Eu sei fazer. Mas vou levar o povo para onde? Para onde? Eu não quero um povo viciado em ações proféticas. Não. Eu quero um povo viciado em fundamentos eternos. Quero um povo que a palavra entra e faz frutificar dentro dele. Para ninguém levar vocês. Vocês vão sentar em fóruns de discussões e vão estar bem instruídos para produzirem as defesas que o Evangelho necessita. Fale o que quiser, mas vocês vão entender da palavra de Deus e vão fazer com que essa palavra ganhe vida aí fora, ecoe aí fora. Para isso fomos chamados. E está chegando o dia de nós representarmos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo nessa sociedade, com muita lisura, com muita integridade e com muita coragem também. Eu sei que não é para muitos, mas os poucos que, se ainda forem poucos, vão ser poucos que vão representar milhares, porque vão ter pulso, coragem, vão ter caráter, idoneidade e vão perseverar na sã doutrina. Vai olhar para o lado e vai ver em muitos momentos que você vai estar só que importa que a palavra que você esteja pregando seja verdadeira. Se você estiver pregando a palavra verdadeira, você não está só. E se estiver só, é no ambiente geográfico, nas esferas espirituais, assim como aconteceu com aquele profeta, que o seu moço falou, nós estamos todos cercados. E o profeta falou, você não está vendo, mas muito mais são os que estão conosco.
E ele falou assim: não estou vendo. Fique tranquilo. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja quem é o Senhor. Abre os olhos deles, para que eles vejam que o Senhor estando, o resto é resto. E aí Deus abriu os olhos do moço. Quando ele olhou, oh glória. Só que você precisa exercitar a fé para ver aquilo que só a retidão vê. A retidão faz com que a sua visão seja aberta nas esferas espirituais. Deus quer elevar seu nível. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Compreendam que o ambiente, não quero mais não. Compreendam que o ambiente do jardim, o ambiente para Deus de o quê? Nós lemos, de quê? Passeio. E passeava o Senhor no jardim. Não é visita não. É casa. Ah, meu Deus do céu. E passeava o Senhor no jardim na hora combinada, na viração do dia. E quem está escondido por trás do jardim? Ai, aqui é tremendo. O que é que tem por trás do jardim? É isso mesmo, a escuridão. Quando a promessa é para abrir os olhos, quando você viu a cagada que você fez, você só vê treva. E agora, quando ele só vê em trevas, fala: e agora? Vai para o ambiente de quem só faz cagada. Eles se escondem atrás do jardim. Eu não sei vocês, atrás é atrás. E ficou atrás de uma arvorezinha, não, ele ficou atrás do jardim. O jardim é o todo. O pecado tirou eles do centro e colocou eles no centro da sua responsabilidade agora. Você comeu porque você quis. Serpente, cadê tu? Oxi, foi porque quis, meu amigo. Cada um é livre, ele deu o livre-arbítrio, você foi. Mas foi você que me... Não, somos nós que temos errado. Somos nós que às vezes depositamos confiança em serpentes, porque tem dons, porque tem habilidades, porque tem determinadas competências, mas são serpentes. O que foi que ele falou para você? Que eu posso comer tudo, mas a do centro eu não posso. Não, mas como assim? Se eu comer a do centro eu morro. Que morre nada. Ele falou isso porque no dia que você comer daquela fruta, os vossos olhos vão o quê? Mas quem te falou, miséria, que eu quero que meus olhos se abram? Não, quem foi que te falou? Só que o assunto é bom para a nossa carne. É igual as músicas neopentecostais. Vixe, eu sinto um negócio aqui. É um cão guardado de estimação, ou ovos de serpente guardado no bolso. Aí fala: rapaz, Júnior passou um vídeo aqui do negócio dos homens, lá no sítio de Nayada, não foi? Não foi maravilhoso? Extraordinário. 80% vazado. Não adianta viver profundidade com um povo que não quer. Nossa, que extraordinário. E o outro dia eu vi Celinho tomando um cacete. Eu não sei se ele foi separar uma briga, eu não sei bem como foi. Sei que o cara deu 2 arrumadas nele. Que eu falei: oxi, quem me mandou isso, rapaz? Tomou 2, o cara torado, pastor Braz. Aí ele e Celinho, foi aquele que estava tocando, ó, dizendo que estava adorando a Deus. E a gente gostando. Só que nós vivemos coisas profundas naquele lugar. Profundas demais. Irmão, teve um que caiu no formigueiro. Eu não sei quem foi, mas ali foi mistério.
As formigas quase arrancam Douglas. Carregador. Mas onde estão essas pessoas? São pessoas do momento. Não são pessoas do fundamento. São pessoas da alegria. Não são pessoas para nós estarmos sustentando o estandarte da fé. Mas é necessário tudo isso acontecer. Mas por favor, quando voltar do evento, não pense que todo mundo que estava lá tem Deus. Que é depois que a gente vai fazer as contas de quem é quem. Eu contei essa história e vou repetir. Um dia eu estava aqui, e aí a gente foi fazer o lava-pé, né? Aqui. Aí lavou o pé, todo mundo sentado, e Deus me falou das serpentes que eu estava lavando os pés. Eu falei, eu já sei, Deus me mostrou um negócio aqui, eu sei que vai ficar uma porrada, vai cair fora. Mas é para lavar o pé, a gente tem que lavar, né? Não pode dar umas tapas, tem que lavar o pé, então vamos lavar. E toda vez que inventa esse negócio de lavar pé, chicote geme. Lá também teve o lava-pé, foi. Menino, cada lava-pé é uma chicotada. Pau, eu vou ser fiel, eu vou até o final, ou até depois do fim. Tem gente que já viu depois do fim o que é que tem, diz, até depois do fim eu estou contigo. Aí é o querubim caído. Porque quem está vendo o que está atrás do jardim é esse querubim. Então, nós já vimos muita coisa. Mas o que a igreja precisa é de palavra de direção. E de gente que se submeta para viver o que Deus quer. Você vai ver no ambiente da igreja, alguns comemorando a palavra clara que está sendo pregada. Outros com a cara fechada. Por quê? Por causa dos ovos de serpente que está no bolso. Como assim ovos de serpente? Ainda escuta um monte de serpente. Sai da igreja e fala, e a palavra não faz essas coisas tudo não. Tira os ovos para ver se não funciona a palavra. Não, tire os ovos de serpente para ver se a palavra não funciona novamente. Tira os aspectos carnais para ver se a palavra não funciona uma vez mais. Meu amigo, seus poros estão contaminados. Os poros de Jesus, depois que suaram, saiu o quê? Pronto, suor é esforço da terra. Sangue é esforço para Deus. Suor é esforço para a terra. A Bíblia falou o quê? Comerás do suor, trabalho na terra. Agora, o que foi que Jesus derramou depois do suor? Sangue, esforço para Deus. Nós estamos suando para a terra, mas não estamos sangrando mais para Deus. E o Senhor está precisando de quem quer sangrar por Ele, sacrificar por Ele. Porque eu estou muito envolvido em assuntos da terra, preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber. Eu estou preocupado com tudo isso, porque Deus parou de ter força. Deus vai fazer tudo, menos isso. Isso é para todo mundo, para mim e para todos vocês. Quando vem a conta, vem a necessidade, Deus, e agora? E agora é quando se mostra que você não tem mais ovo de serpente no bolso. Aí, e passeava Deus no jardim, na viração do dia, porque Deus ama relacionar-se com o seu povo. Deus sempre quis se relacionar com o povo. Feche os olhos. Imagine você que Deus agora está passeando, e aqui é um jardim. Só que no decorrer do dia você ouviu o que não deveria. Você fez o que não deveria. E a vergonha te tirou do jardim. Está você agora e Eva. Só que você está atrás do jardim. Porque ouviu quem não produzia fundamento, ouviu quem não produzia direção, ouviu quem não deveria. E agora está arcando com consequência. Eu tento orar, mas não consigo. Eu tento jejuar, mas não consigo. Eu tento obedecer, mas não consigo. Porque ouviu quem não deveria. Fez o que não devia. Está suando para a terra
Parou de sangrar para Deus. Está suando para a terra. Porque paga as contas. Mas sangrar para Deus é feio, né? Porque Deus só cumpre no final. Deus só realiza no final. Mas não quer dizer que Ele diminuiu de tamanho porque está demorando de fazer. Pelo contrário, Ele quer que você coloque a mão no bolso e retire o que está lá, que está atrapalhando Ele de manifestar. É figurativo, tá? Botar a mão no bolso. É parar de ouvir serpente. É se contentar com o que Deus te fez. É se contentar com o que Deus te chamou. É se contentar porque Deus te amou. É se contentar. O dia não foi aquilo que eu esperei, mas Deus me amou, me livrou, me libertou. Eu esperava muita coisa, as notícias foram terríveis. Deus continua reinando. Deus continua sendo exaltado. Deus continua maravilhoso, 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 maravilhoso. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Levante suas duas mãos para os céus. Se hoje fosse a noite do encontro e você tirou tudo que estava impedindo você de andar, de avançar, tirou tudo que estava no bolso. Isso mesmo, tirou tudo que estava no bolso. Tirou a influência, tirou a conversação, tirou o descrédito, a discordância, tirou o querer saber demais, tirou o querer ouvir demais. Tem coisa que não compete a nós, tem coisa que não é da nossa conta, tem coisa que é melhor não saber, para não me envolver, tem coisa que é melhor ficar no meu coisa e dizer, não, ele só falou que eu posso comer, e o outro não é da minha conta, e não veio me falar. Eu não quero, e ponto final. Eu quero o que Deus tem, eu amo o que Deus faz, eu almejo o que o Senhor prometeu, e eu desejo ir para a eternidade. Lindo e poderoso é Ele, majestoso, eterno é Ele. Para de desejar o que Ele não tem para você. Para de ouvir quem não está construindo para o céu. Para de ouvir quem não está dedicando tempo. Ou melhor, para de ouvir quem está só suando. E começa a escutar quem está sangrando. Começa a escutar quem está sangrando, ou quem já sangrou, quem sabe da trajetória, quem sabe da caminhada, quem sabe dessas veredas, e aproveita, endireita as tuas veredas, perante esse Deus que é forte, poderoso e majestoso, lindo Ele é, suficiente também. Oh Deus, obrigado, quão grande é o Senhor. Tua palavra é suficiente. Se essas vozes, sequem essas vozes. Em nome de Jesus, vem o poder de Cristo sobre nós. Todo suor pela terra agora caia por terra. Sangremos em favor de ouvir, aprender, obedecer e nos submetermos à vontade do Eterno. Adore a Ele, que Ele é o único que merece a sua adoração. Se é noite de arrependimento, se arrependa. Se você tem escutado pessoas que não estão mais na frequência celestial, na fé envolvente do Evangelho, se você está ouvindo essas pessoas, produz arrependimento. Você jovem, que não chora, que não se quebranta, você está seco porque está viciado em tecnologia, viciado em celular, você está perdido porque se perdeu nas suas asneiras, e Deus quer transformar o teu coração, elevar teu nível de fazer forte na sua presença. Tem palavra, tem unção, tem fundamento, tem suprimento. Ele tem tudo e Ele quer manifestar na tua vida. Ele tem tudo e Ele quer realizar na tua vida de grandes coisas. Mas se exponha perante o Senhor. Se exponha, denuncie suas fragilidades, denuncie suas fraquezas, denuncie aquilo que tem impedido Deus de ter liberdade, denuncia, fala: Deus, eu ainda peco nisso, eu erro nisso, eu falhei nisso, eu ouvi isso, eu me assentei com pessoas
que tinham ovos de serpente no bolso, e eu acabei levando algum desses ovos para casa, e esses ovos sejam destruídos, alimentos de desordem sejam destruídos, informações que desnorteiam a igreja sejam destruídas, em nome de Jesus. Vem com saúde nesse lugar. Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que manifesta. Senhor, ai de nós sem o Senhor. Essa palavra é Tua, então manifesta da Tua vontade. Essa palavra é Tua, manifesta do Teu poder. Aqui existem muitas casas, Senhor, que precisam ser impactadas pelo Senhor. Se apresenta nessas casas, nessa noite. Se apresenta, Espírito Santo, nessas famílias. Aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, através das redes sociais, influencia eles, gera um impacto na casa deles. Senhor, todo instrumento do diabo caia por terra, toda maldade do homem caia por terra, toda armação, dissensão, retaliação do inferno caia por terra, em o nome de Jesus. Poderoso é Jesus, majestoso é Jesus, Ele é grande, poderoso, fiel, 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 fiel. Sejam agraciados pela presença. Imagina agora que você tirou a impureza. Imagina agora que você tirou a imoralidade. Imagina agora que você tirou tudo que não glorificava o Senhor. E quando você olha para o jardim, quem está vindo passeando é o Senhor dos exércitos. Oh, se está limpo, sente na mesa. Se está limpo, venha para a comunhão. Se está limpo já, se apresente perante Ele como um soldado. Se já está limpo, usufrua do benefício do pertencer. Para isso vocês foram chamados. Fomos chamados para isso. Pertencemos a um reino. Temos um rei, temos um Deus, temos um Senhor. Senhor dos senhores é Ele. Nosso eterno, nosso soberano, nosso maravilhoso. Que bom sermos teus. Temos uma relação de muita intimidade. Que nessa relação não nos falte verdade, Senhor. E que tenhamos liberdade de transmitir para Ti as verdades internas, ainda que mentiras cometidas, mas que falem do desejo ardente de sermos melhores na Tua presença. Eu rogo a Ti para que almas aqui sejam transformadas. Eu rogo a Ti para que o Senhor possa fazer uma metanoia, uma metamorfose nessas mentes, nessas vidas, nessas casas, nessas famílias, em um nome de Jesus. Eu rogo a Ti, a Tua